Então neste vídeo nós vamos aprender a utilizar componentes de terceiros no Turbo Delphi Explorer sem precisar instalá-los no Delphi, apenas instanciando esses componentes em tempo de execução. Eu tenho aqui abertos o Delphi 7 com dois componentes, o Edit Num e os ELSE. Eu vou utilizar esses componentes no Turbo Delphi Explorer. Primeiramente vamos ver aqui a funcionalidade deste Edit Num. Vou executar aqui este pequeno programa. Então este edit, ele já formata o número com casas decimais. E os ELSE, você já deve conhecer, ele serve para eu acessar diversos bancos de dados através desta propriedade protocolo. Então aí estão os diversos bancos de dados que eu posso acessar através dos ELSE, um componente muito bom, é bem rápido e confiável. Nós também vamos utilizá-lo através do Turbo Delphi Explorer. Observe que esses componentes eles estão instalados aqui nesta versão do Delphi, na versão 7, mas eu não vou precisar instalá-los no Turbo. O primeiro passo então é você copiar o componente para a pasta lib do Turbo Explorer ou para qualquer outra pasta, não precisa ser necessariamente na pasta lib. No caso do Edit Num, como é apenas uma unit, aqui está, eu copiei diretamente para a pasta lib do Turbo Delphi Explorer. Eu vou editar essa unit aqui apenas para ver como é o nome da unit, Edit Num, e o tipo que está sendo declarado é o tipo tEdit Num. De posse dessa informação, eu vou abrir aqui o Turbo e vou criar uma nova aplicação. Então, File New VCL Forms Application. Aqui está o formulário. O que eu vou fazer agora é acessar a Unity através do F12. E aqui onde tem a cláusula Uses, eu vou colocar a Unity do Edit Num. Feito isso, aqui em Public, eu vou criar uma variável chamada Edit Num, se edit n, ela vai ser do tipo tEdit Num. Eu já poderia inclusive executar essa aplicação e você observa que não ocorre nenhum tipo de erro. F12 novamente para eu voltar para o formulário. Aqui no procedimento, no evento onCreate, eu vou criar o componente propriamente dito. Então eu vou colocar edit n, dois pontos igual a tEdit Num, ponto, e ele já completa para mim, ponto create self edit n ponto parent, dois pontos igual a self também. E agora aqui algumas propriedades apenas para ele aparecer.
edit n.left, dois pontos igual a 10. Edit n ponto top, dois pontos igual a 10. Tá, vamos ver se com isso ele já funciona. Olhei. Aqui está o edit num, totalmente funcional. Vamos então utilizar os ELs. Vamos fazer a conexão com o banco de dados Firebird através do componente ELs. Aqui nós temos a criação do edit num, e aqui nós vamos ter a criação dos ELs. Tá, para isso eu vou observar aqui no Delphi 7 quais são as units que o ELs está utilizando. Observe que eu estou usando apenas o Z-Connection e o Z-Query. Vou pressionar F12. Então as units que estão sendo utilizadas aqui pelos ELs são as seguintes. Olha. Essas units aqui. Vou copiar. E aqui no Turbo vou colar essas units. Como foi que eu descompactei os ELs aqui? Eu baixei a última versão lá, que é a 6.6.1-beta, lá no SourceForge. Você pode baixar essa versão lá também. Aqui está. Basta você procurar por ZeusLib no Google, que ele vai apontar para o sourceforge.net, onde tem os arquivos para você baixar. Então eu descompactei essa pasta dentro da lib do Turbo Delphi Explorer. Aí dentro dessa pasta eu tenho aqui uma pasta source, onde existem as diversas units dos ELs. O que eu faço então para que o Turbo ele saiba onde estão essas units? E no Turbo eu venho em Tools, Options, aqui em Library Win32 eu tenho o Library Path. Quando você abrir o seu Turbo, é possível que ele tenha até essa opção, Ind10. Este $BDS significa o caminho onde o Turbo está instalado. No meu caso aqui, arquivos de programa, Borland BDS 4.0. Então basta você colocar este $BDS entre parênteses, que ele representa todo este caminho. Ponto e vírgula vai separando os caminhos. E aqui é como se eu tivesse declarado ABC, arquivos de programa, Borland BDS 4.0, lib, ZELs. E cada uma daquelas pastas que estão no source dos ELs. Então, source componente, depois a pasta source core, e assim por diante. Você vai colocar cada uma dessas pastas dentro do teu Library Path. Após isso, você declara aqui as units que estão sendo utilizadas. E agora é apenas criar os componentes. Vou criar um componente com, que vai ser do tipo TZ Connection. E vou criar um componente query, que vai ser do tipo tzQuery. Primeiramente, criando o connection, eu coloco com, dois pontos igual a
tzconnection ponto create self. Quais são as propriedades do com que eu preciso configurar? De volta aqui ao Delphi 7. Vamos observar quais são as propriedades que nós precisamos configurar. Primeiro, a propriedade protocol. Vamos fazer aqui. Vou apontar aqui para o Firebird 1.5, embora o meu seja o 2.0, mas eu vou colocar 1.5. Em banco de dados, eu vou apontar para um banco de dados que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Tenho copiado aqui na raiz. Que é este syscon-fdb. User, eu vou colocar sysdba. Password, eu vou colocar master key. Connected true. Então, são essas opções que nós vamos ter que configurar lá no Turbo. Vou clicar aqui com o botão direito em cima do form, pedir para mostrar como texto. Veja aqui nas propriedades, vou copiar e vou colar lá no Turbo. Como que eu faço aqui? Com ponto protocol, 2 pontos igual esta opção aqui. Com ponto banco de dados, 2 pontos igual a esta opção. Com ponto user, você viu que eu copiar essas opções já facilitou a minha vida. Com ponto password, e finalmente com ponto connected, 2 pontos igual a true. Ok, minha conexão já está feita. Vamos partir então para a consulta. Pedir para ele mostrar novamente como formulário. Vou selecionar a query. A query basta eu apontar para connection e logo depois fazer aqui a conexão. Olha. Select all from cliente, que é uma das tabelas que eu tenho neste banco de dados Syscon. Após isso, active true. Vou aproveitar para exibir esses dados num dbgrid. Data source apontando para zQuery e um data controls. Eu coloco uma dbgrid apontando para o data source. Aqui já aparecem os dados. Eu tenho 3 clientes nessa tabela: Maria da Silva, João Pereira e a Kelly. Ok, mesma coisa eu vou fazer aqui no Turbo. Primeiramente, criar a query. Query, 2 pontos igual a t z query.createSelf. Vou dar um nome para essa query, query.name, 2 pontos igual a que cliente. Posso dar um nome para essa conexão também, se eu desejar, com ponto name, 2 pontos igual a conexão. Ok, o que eu posso fazer? Query.active,
dois pontos igual a false, query.sql.clear, query.sql.add select all from client, query.active dois pontos igual a true. Feito isso, vamos aqui na pasta, na paleta, para inserir um data source e um dbgrid. Eu vou apontar esse dbgrid para o data source 1 e lá no meu código eu vou dizer o data source 1 que o dataset dele é a query 1, é a query no caso aí. Vamos executar. Ok, aqui está dizendo que eu não apontei a query para o componente de conexão. Vamos fazer isto. Query.connection dois pontos igual a com. E aqui estão os meus dados aparecendo no meu formulário. Essa conexão feita através dos elos. Dessa forma, você pode utilizar qualquer componente dentro do Turbo Explorer sem quebrar a licença, já que você não está instalando o componente no Turbo. Você está apenas instanciando este componente em tempo de execução. Esse aqui é apenas um aperitivo do que você verá no módulo Turbo Delphi Explorer.